Oi, José, bom dia. Aqui estamos para a nossa leitura da Bíblia de hoje, amém? Você é o nosso convidado, querido, a estar conosco nesta manhã, nesse dia 53, né, assim, da nossa viagem de 365 dias desse ano de 2024, né, assim, e é hoje o dia 53 da nossa viagem, amém? Oi, Aninha, a paz do Senhor, querida. Seja bem-vinda ao dia 53 da nossa viagem, né assim? Dia 53. Oi, Renatinha, Drica. Dia 53 da nossa viagem de 365 dias, né assim? Aqui nós lemos e oramos a palavra. E hoje o nosso endereço, né? Aqui em nossa jornada é Números, né? A partir do capítulo 15. Hoje leremos o 15, o 16 e o 17. Bom dia, Alba. Terapeuta Cláudio, Cássia, sejam muito bem-vindos nesta manhã. Né? Aqui está o nosso Sefer, né? O nosso livro, o nosso memorial, né? O nosso livro de oração. Oi, Alba, bom dia, querida. Vamos colocar o seu nome, Alba, nesse dia 22 de fevereiro, dia 53 da nossa viagem. Esse é o nosso livro de oração. Ontem mesmo eu estava no ciclo de oração apresentando ele. Nós apresentamos o seu nome, a paz do Senhor, querida. Né? O seu nome em nossa campanha de Daniel, que é essa oração que nós fazemos, né? 3 vezes ao dia, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, em nosso clamor da meia-noite, né? Assim, vai estar conosco, né? Durante toda a nossa viagem, né? Durante toda a nossa aventura, amém? Pelas páginas da Bíblia. Hoje é o dia 53 da nossa viagem. Quem mais quer o seu nome aqui? O seu já está aqui, Alba, né? Quem mais quer o seu? Oi, Thaís, né? Vamos lá, o nosso dia 53 só está começando, né? E tem manar de Deus, né? Essa porção diária suficiente, né? Para o dia de hoje. Ontem nós lemos 3 capítulos, como de costume, uma verdadeira aventura. Eu amo quando chega nessas partes históricas. Luiz Eduardo, tá certo. Vamos colocar também o nome de Luiz Eduardo. Oi, Alex, seja bem-vindo, querido. A nossa Alex, Luiz Eduardo, a nossa viagem, né? A nossa grande aventura pelas páginas da Bíblia. Aqui nós estamos nesse firme propósito de leitura de toda a Bíblia. Sandra, vamos lá, Sandra. De leitura de toda a Bíblia, na sequência como está escrito, né? Ou como está na Bíblia, né? A página por página, que nós não pulamos nenhum pedacinho. Lemos cada versículo, amém? E temos nos maravilhados. São seus filhos, né, Alba? Luiz Eduardo. Quem é o outro, Alba? Você disse? Pronto, está o seu, de Luiz Eduardo. Isso. Quem é o outro, Alba? Isso. Laís. Sim, claro, Laís. E Laís. Sim. Paulinho. Sim. Paulinho. Nós temos esse livro e tudo, né, que procuramos estar alinhados, né, pautados com os princípios bíblicos, né. Esse livro de oração, por exemplo, não é só um costume, né, das irmãs do ciclo de oração, e eu sou uma delas, não. Malaquias 3 diz que diante de Deus tem um sefer, um livro, um memorial, onde está escrito o nome de todos aqueles que amam e que honram o nome de Deus. Minha senhora, se Deus, né, e a Bíblia está repleta de referências, né, que mostram o quanto Deus é organizado, né. Lá em Apocalipse 20, nós vamos encontrar João tendo uma visão, ele vendo, né, o que há de acontecer nos últimos dias. E uma das coisas que ele viu é que os livros
que todos, né, grandes e pequenos, ou seja, tantas pessoas importantes como as simples, elas estavam ali em pé diante do trono de Deus e foram abertos os livros, né, incluindo o livro da vida. E cada um foi julgado de acordo com o que estava escrito nos livros, né? Assim, então, o Senhor tem, né, o registro de tudo a nosso respeito, né? O Salmo 139 vai dizer, né, assim, Alba, João, tá certo, colocar também o nome de João. E não é só hoje, é a partir de hoje, amém? Durante toda a nossa viagem, durante toda a nossa jornada em 2024, vai estar sempre presente em nossas orações o seu nome, né? E a sua casa, a sua família, amém? Temos aprendido na Bíblia que é sempre por nós, pelos nossos e tudo o que é nosso. Não foi assim que Esdras, né, com o seu exemplo, nos ensinou. Então, é certo, né, que o Senhor tem, sim, o Salmo 139 diz que Ele, antes mesmo do primeiro dos nossos dias, né, quer seja ali na concepção ou no dia do nosso nascimento, todos os nossos dias foram escritos, né, assim, por Deus. Então, certamente Ele tem o livro da nossa vida, né? Até os fios do nosso, né, assim, até os fios de cabelo da nossa cabeça Ele tem todos contados, né? Isso diz muito sobre Deus e muito sobre nós, né? Assim, a nossa importância e o quanto nós temos da sua atenção. Kátia e Ana Rebeca, amém. Cantor Gesiel, não é isso? Como é bom, ontem mesmo nós passamos por uma oração de Moisés, ali ele intercedendo pelo povo e ele usando a palavra, né? Por isso que nós lemos e oramos a palavra, amém? Sim, vamos lá, Kátia e Ana Rebeca. Temos guardado com muito carinho todos esses nomes, né? Porque assim acreditamos. É isso aí, Alba. Hoje nós já lemos, veja, olha, como disse Jacó e Esaú, né? No passo do gado e das crianças, né? 3 capítulos por dia. Houve dias que a gente leu apenas 2, né? Mas já lemos Gênesis, né? Já lemos Levítico e agora estamos em Números, né? Já lemos mais de 100 capítulos, né? Assim, sem pressa. Vamos lá? E chegamos, como hoje, por exemplo, em algumas partes que a gente costuma pular, sabe? Mas é nessas partes que nós encontramos muitas pedras preciosas para o que nós estamos construindo, amém? Né? Pedras que devem ficar ali no alicerce, né, assim, da nossa construção, que somos nós, né? Como disse Paulo, né? Nós somos essa casa, né? A casa de Deus, né? Uma casa espiritual. E o material, há quem use, como disse Paulo, né? Escrevendo a igreja em Corinto, no capítulo 3, que há quem use capim, né? Assim, palha, né? Mas alguns, como você, né, assim, nesta manhã, constrói com ouro, prata e pedras preciosas, né, assim. Lá em Isaías 54 nós vamos encontrar Deus dizendo que a sua vontade é nos fundar, é nos edificar, é nos alicerçar sobre safiras, né, assim, que as nossas portas sejam de pérolas, né, que os nossos muros sejam de pedras preciosas. Ele vai citar várias pedras e a gente sabe que estas pedras que são preciosas não são encontradas aí facilmente, né, na superfície. É necessário procurar e nós cremos que é aqui que nós encontramos, amém? O pão da vida, né? Como disse Jesus. Oi, Wagner, bom dia. Jair chegou, a paz do Senhor, Jair. Oi, Isis. Vamos lá, Jair? Vamos para a nossa leitura de hoje. Segura firme, né? Que a nossa aventura só está começando, amém? Números capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar,
e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gados e ovelhas. Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. São medidas, assim, e de vinho para libação, prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto e do sacrifício. Para cada carneiro, prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. Nós estamos lendo aqui a primeira parte do capítulo 15, que fala acerca das leis, assim, a respeito de ofertas. E de linho e de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em aroma agradável. Quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trará uma oferta de manjares de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para a libação trará a metade de um hin, e aqui é H-I-N, amém? Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vos fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para os estrangeiros que morarem entre vós, por estatuto perpétuo. E toda a lei de Deus, era simbólica nesse momento e apontava para a nossa realidade espiritual hoje, assim? Por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor, Até porque eles foram tomados ali de uma maneira bem didática, como um exemplo para toda a terra, pois o plano de Deus sempre foi, salvar ou se revelar, se mostrar a toda a humanidade a partir de um homem, a partir de Abraão, e dele fazendo um povo e uma nação que não estava contaminada já com os costumes do Egito, por exemplo, ou de Canaã e todos aqueles povos, que já faziam abominações. E disse mais o Senhor a Moisés, terminando essa parte do capítulo 15, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações, Hoje nós não usamos mais destas medidas, mas o princípio permanece o mesmo, É estatuto perpétuo, a primazia, ou seja, as primícias, o primeiro lugar, sempre, acima de tudo, assim que diz o primeiro mandamento, acima de tudo, de todas as coisas deve estar Deus, assim, em nossa vida, em nossa lista, em nosso check-in, assim? Vamos lá, e é por isso, Senhor, que nesse dia 53 da nossa viagem, de 365 dias desse ano de 2024, assim, nós queremos te honrar aqui no começo, do nosso dia, pois assim entendemos que aqui está o manar de hoje, essa porção que nós precisamos recolher, assim, nós passamos por capítulos, Alba, que nos mostrou que o maná era como semente de coentro,
que é muito parecida com a semente com a pimenta do reino, né? Assim, esses grãos descia como o vale, cada manhã cada um recolhia o suficiente para si e para a sua casa, né? Ou seja, alguns pegavam mais, outros menos, mas era uma porção diária. Se pegasse mais, apodrecia, né? Assim, somente na sexta podia pegar o dobro, porque no sábado, dia do descanso, não descia, né? Mas e ali eles batiam, né? Batiam, moíam e aí, né? O céu era o limite, né? As mulheres faziam muitas receitas, né? Com o maná, não é? Então, assim é para nós hoje, né? Loucura quem começa o seu dia, ou seja, assim, desprevenido, desprotegido, né? Enfim, sem o devido revestimento, né? Sem a devida autoridade, poder, né? Sem força, disposição, ânimo, né? Quem vai para o seu dia assim desarmado, né? Assim, é sempre bom começar o dia com Deus, dando a Ele a prioridade, né? Assim, Lu, seja bem-vinda. Fabi já chegou. Oi, Mimizinho, bom dia, querido, seja bem-vindo. Vamos lá? E este é o capítulo 15 de Números, né? Nos lembrando esse princípio tão importante, né? Assim, o sacrifício agora pelos pecados por ignorância. Veja, já é a segunda vez, se eu bem me lembro, que nós voltamos a esse princípio que permanece o mesmo, né, Jair? Que permanece o mesmo, né? Muitas vezes a maldição vem sobre nós e nós não entendemos por quê. Certamente, ou muitas vezes, é por um pecado que a gente cometeu por ignorância, por não conhecer a lei de Deus. Mas mesmo assim, né? Assim como aquele que obedece, né? O acompanha, o segue, o toca, né? Assim, uma bênção, né? Vem sobre nós uma bênção, né? Porque guardamos, porque cumprimos, praticamos aquele princípio, quando nós, até por ignorância, desobedecemos, ou seja, transgredimos uma lei de Deus, é certo que a maldição também vem sobre nós. Daí a importância dessa lei, né? Assim, todos os dias, viu? Já, né? Assim, Jair, Mimizinho, Lu, Alba ainda está conosco. Todos os dias precisamos pedir perdão pelos pecados que cometemos. Oh, Dondoca, seja bem-vinda, querida. Você está fazendo o melhor do investimento hoje. Ela que é empresária, entende bem desse princípio, mais que todos nós, né, Dondoca? Oi, Rose. Nem assim, Jair, Vini, precisamos e já pedimos. Vamos pedir hoje perdão, Senhor, pelos pecados que nós cometemos por ignorância, por não saber, né? Assim, em nossa ignorância, Senhor, que não venha sobre nós, nem sobre a nossa casa, sobre os nossos ou sobre os nossos bens, né? Assim, nenhuma maldição decorrente, né? De um pecado que a gente cometeu por ignorância. Amém, queridos? Vamos lá? E o capítulo 15 segue dizendo: quando errardes, olha só, e não cumprirdes todos estes mandamentos, né? Assim, e nós não cumprimos todos, queridos, né? Por isso, todos os dias nós precisamos pedir perdão ao Senhor, né? Assim, por aqueles que a gente não cumpriu, para que sobre nós não venha, né? Assim, Lu, uma maldição, né? Então, quando errades e não cumprires todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, né? Assim, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que andar de acordo com o que nós já alcançamos, né? Assim, ou seja, já somos conscientes, sabedores, né? De que é certo, de que é errado. Devemos de acordo com o que nós já alcançamos. E o que nós ainda não alcançamos? Pedir perdão, né? Então, será que desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho, né? Para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. Sempre muito didático, muito físico, né? Assim, muito simbólico. Mas veja, aqui está o princípio do porquê, né, Lucas?
Sim, precisamos, querido, orar pela ilha do Marajó, né? Sim, isso. Isso. Aqui está o princípio do porquê nós oramos, não só por nós, mas pelos nossos, pela nossa família, né? Porque talvez eles, né? Então, diante do trono fez muito isso, né? Orando pela nossa nação, pedindo perdão como povo, né? Como família. Nós podemos pedir até perdão pelos pecados que cometeram os nossos antepassados, né? Assim, a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, né? Assim, daqueles que o aborrecem, mas visita, né? Assim, com a sua bondade, com a sua misericórdia, até a milésima. Veja o tamanho da misericórdia de Deus, né? O quanto é maior e abundante, até a milésima geração daqueles que lhe obedecem. Amém? Então, quando nós obedecemos a Deus, não somente nós somos abençoados, mas também a nossa descendência, né? Os nossos filhos, os filhos dos filhos, os nossos filhos também serão abençoados. Amém? Vamos lá? O sacerdote, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for, né, encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho? Nós lemos, né, esse versículo. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhe será perdoado por quanto foi erro, né? E trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro, ou seja, foi erro, será perdoado. Se você pedir, né, reconhecendo, né, assim, será perdoado. Será, pois, perdoado a toda a congregação, ou seja, não só você, mas a sua casa, a sua família, e mais ao estrangeiro, né, que habita no meio deles, todos ali, né? Pois no erro foi envolvido todo o povo, né? Assim, quantos pecados, como disse Lucas aí, né? Precisamos orar pela ilha do Marajó, né? Assim, quantos pecados, né, estão diante de Deus, que foram cometidos pelos nossos antepassados em nossa cidade, né, assim, em nossa rua, talvez até na casa onde a gente talvez comprou e agora mora, né, assim, em nosso país, né, assim, até as nações, queridos, a Bíblia diz que há de prestar contas diante de Deus, né, ou seja, está tudo registrado e patente, ou seja, nu, né, assim, descoberto, melhor dizendo, diante de Deus, né. Então, oi Marileide, não é isso, Lu? Então nós pedimos, Senhor, pela ilha do Marajó, né, assim, se é em consequência, né, assim, de algum pecado, né, nós pedimos misericórdia, amém, Senhor, como disse um dos teus profetas, né, lembra-te, né, quando for nos corrigir, quando for nos ensinar, né, como pessoa, como cidade, como nação, lembra-te da tua misericórdia. Amém, queridos? E o capítulo 15 segue dizendo, se alguma pessoa pecar por ignorância, agora a pessoa, né, ali era povo, agora a pessoa, né, se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado, o sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, né, sempre ali com a intercessão do sacerdote, que hoje é Jesus, né, nosso advogado no céu, e o Espírito Santo, nosso advogado na terra, e lhe será perdoado para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, sempre apontando, nós somos, né, esse estrangeiro, né, assim, que no meio deles habita, tereis a mesma lei, vê? Para aquele que isso fizer por ignorância, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, para tudo, né, Jair? E as crianças, né, o inimigo está atacando nossos anjinhos, é isso. Ataque nas escolas, guerra em Israel, quem mais sofreu foram as crianças, foi mesmo, Ju. Em Marajó, as crianças de até meses de idade, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, é sim, Lu, é sim, querida. É mesmo assim. É mesmo assim. Nas guerras, né? Aqui no Antigo Testamento a gente também vê isso. E a gente até questiona, meu Deus, por quê? Eram inocentes, né? Muitas vezes o Senhor até orientou assim, né? O Senhor guardou, tomou para si, né? Assim, e poupou, né?
do sofrimento, é a explicação que a Bíblia dá para esse tipo de morte, né? Delicado falar sobre isso, mas é mesmo assim. E é lamentável, porque é uma geração, né, assim, que irá nos suceder. Amém! Glória a Deus! Oi, Jana, ó, gente, Jana Ventura, né? Que acabou de... E o abraço poderoso, né, Jana? Receba, querida do Senhor, né? Esse colo, né? Esse abraço. Amém? Glória a Deus. Que você encontre ainda hoje, nesse dia 53, amém? De 365, né? O mesmo apoio, querida, viu? O mesmo incentivo, o mesmo encorajamento, viu? Receba 100 vezes mais. Não é isso, Jana? Então, mas e se a pessoa fizer alguma coisa atrevidamente? Ou seja, ela sabe que é errado, né? E assim mesmo, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa, no caso aqui, né, será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Era bem literal, né? Era bem literal. Mas aponta para o espiritual. Veja, quando nós fazemos, né? É por isso que o salmista, né? Ele vai dizer, Senhor, perdoa a minha maldade. Ou seja, quando a gente faz atrevidamente, né? Quando a gente, mesmo sabendo que, por exemplo, mentir, e mesmo assim mente, né? Assim, de alguma maneira, de certa maneira, né? Desta maneira nós somos, é literal, querido, nós recebemos, né, ali de imediato uma sentença, né? Longe de nós, é por isso que nós precisamos, todos os dias, tanto pelo pecado por ignorância, que nós nem sabemos, né? Que erramos, precisamos pedir perdão para que a maldição não venha sobre nós, como também pela nossa maldade, e assim, chamar pelo nome, Senhor, eu sei que eu errei, me perdoe, amém? Então, castigo pela violação do sábado. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, ainda capítulo 15 de Números, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, porque era proibido, era o dia do descanso, né? Para que a terra, os empregados, né, cada pessoa tomasse alento, né, assim, descansasse. Os que os acharam, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, ele foi preso, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Certamente foi a primeira pessoa encontrada, veja, eles não sabiam o que fazer, violando essa lei, né? Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Talvez você esteja estarrecido nessa hora, né? Assim, Essas são partes da Bíblia que a maioria dos cristãos, tá? Não estou falando de outras religiões, né? Nem estou falando de outras religiões. Desconhece, porque nunca leu. A maioria de nós cristãos, essa é uma triste realidade, né? A maioria de nós nunca leu a Bíblia inteira, né? Nós conhecemos parte delas e ainda de ouvir falar. Nunca leu por si mesmo, né? Assim, mas de ouvir falar. E muitas vezes nem conhece a Deus, né? Porque a Deus a gente só conhece pessoalmente, né? E é aqui que a gente o vê face a face, né? Assim, conhece tanto o seu agrado como o seu desagrado, né? Nos capítulos de ontem, gente, foi assim, nossa, como nós amadurecemos ontem, né, Jair? Como nós amadurecemos. Foi como essa parte aqui, essa pequena parte do capítulo 15, e a Bíblia, na sua maior parte, é história, que eu amo, né, assim? Mas nós ainda estamos na Torá, nessas partes sobre a lei, né? E nós chegamos em umas partes como essa, assim, delicadas, né? Mas veja,
O que significava o sábado? Por que que Deus ali precisou ser tão incisivo, né? Sabe aqueles momentos que o pai precisa ser forte? Precisa deixar a criança chorando lá no quarto, né? Para que ele ensine para o berço quem é que manda, né? Assim, mas não, por mais que ele sofra por dentro, ele não pode acudir, né, Jair? Não pode, porque senão, veja, se Deus nos poupar todas as vezes, né, que a gente fizer manha, que a gente fizer birra, né, assim, nós nunca seremos maduros, nem equilibrados, nem saudáveis emocionalmente, que dirá espiritualmente, né, assim, e está tudo entrelaçado. Oi, Luiz. Sim, nós já citamos, esse capítulo é tão lindo, né, assim, Luiz, nós citamos ele há pouco aqui, eu amo esse capítulo, né, muitos o conhecem, só a clássica parte ali dos dízimos e das ofertas, né, mas ali nós vamos encontrar dois grupos de pessoas, né, Luiz, aqueles que diziam, não vale a pena guardar, respeitar a Deus, guardar os seus, praticar os seus mandamentos, eu olho para os que não fazem e parece que vão tão bem, lembra? É o que está lá em Malaquias 3, né, Luiz? Mas havia um outro grupo de pessoas, esse aqui, né? Onde nós somos encontrados hoje, que dizem assim, vale a pena sim. É claro que vale a pena, né? Assim, o caminho é estreito, não é espaçoso, né? Assim, muitas vezes é mais longo até, né? Assim, mas nos leva, né, ao nosso destino, ao lugar que Deus tem preparado para aqueles que o honram, né? Assim, então, para estes, viu, Luiz? É por isso que nós temos esse costume, ó. Aqui está o nosso CEF, esse livro. Para estes, o Senhor mandou fazer um memorial, um livro onde está escrito o nome de todos aqueles, né? Assim, está lá diante de Deus até hoje, viu? Malaquias viu e relatou no capítulo 3, como está citando o Luiz aí. Bom dia! Oi, Guto, quanto tempo! Olha só, nós já estamos no capítulo 15 de Números. Vamos lá? É isso aí, Luiz. Levando as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Pronto. Esta é o princípio bíblico que nós queremos praticar, né? Estamos praticando com esse Sefer, né? Esse livro, esse memorial aqui, onde está. Falta o seu, né, Luiz? Luiz Neto. Vou colocar, amém? A partir de hoje o seu nome também vai estar nesse memorial que estamos fazendo diante de Deus, esse Sefer, né? O nosso livro de oração vai estar conosco em nossas orações. Amém, Luiz? Você e a sua casa. Pois foi. Ali no capítulo 3, nós vamos encontrar esse Sefer, esse memorial onde está o nome de todos aqueles que amam e honram o nome do Senhor. Amém? Vamos lá? A lei acerca das borlas das vestes. Da beirada, eu até anotei aqui quando passei por aqui da outra vez, né? A orla, aqui tá borla, viu? A beirada, né, das vestes. Diz o Senhor a Moisés, tem partes tão curiosas e tão significativas. Diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Veja, e as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembrareis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santo sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que o Senhor está sempre se apresentando, Jair. Não é assim, Guto, Luiz? O Senhor está sempre se apresentando, sempre se mostrando e estabelecendo ali a sua lei, os seus princípios, os seus valores, para que nós sejamos felizes, né? Assim, e veja que coisa importante, os judeus, eles têm esse costume. Tem um que certamente ainda vai ser citado, que é colocado aqui na testa, né? Eu lembro bem desses dois, esse da orla, aqui da borda, né? Da beirada das vestes, eu não lembro, não tenho uma memória recente, mas aqui eles sempre oram com esse símbolo da lei aqui, e na casa dos judeus também, quando você entra pela porta, também está ali. Ou seja, uma maneira didática, viu?
didática, Deus ensinando o seu povo, né? Para não esquecer da sua lei, né? Nela meditar dia e noite, né? Ao deitar, ao levantar, estando na sua mesa, né? Ou de caminho, ou seja, dia e noite, todo o tempo, para teres o cuidado de cumprir tudo o que nela está escrito. Veja, para que a gente não siga, olha só, qual é o discurso, não digo que é atual, porque já faz um tempinho, né? Até os filmes, gente, produção de milhões, né? Assim, tudo para chegar naquele momento, né? Máximo do filme, assim, onde a mensagem é colocada e o que é dito, Jair? Sempre siga o seu coração, né? Por aí é pregado, é o discurso, né? Mundano, maligno e diabólico, né? Da gente seguir o nosso coração, as nossas emoções, que é uma verdadeira montanha-russa, né? De instabilidade. Enganoso é o coração, né? Tá lá em Malaquias, né? E sempre pronto para se corromper, né? Assim, então, nós não podemos fazer só o que nós temos vontade, imagina, né? E aqui o Senhor vai dizer isso, né? O que o Senhor está dizendo, Sabina? Sabina Cláudia Silva, que nome lindo, não é isso? Não, não seguireis os desejos dos vossos, né, do vosso coração, nem dos vossos olhos, né? A cobiça, né? Não foi assim que Eva pecou? Ela olhou e falou assim, com os olhos, né? E aquele fruto era agradável à vista, né? Assim? E foi por isso que nós estamos todos aqui, né? Então, Deus, como pai, né, gente? Nós não fazemos isso hoje com as nossas crianças de uma maneira bem didática, ele ensinando ali como o povo se lembrar da sua lei, porque sabe que nós somos tendenciosos, amém? E assim termina o capítulo 15, amém? Vamos agora para, nem isso, Sá? Sabina. Ei, Sabina, vamos colocar o seu nome em nosso memorial, amém? Em nosso ser. Fê, que nome lindo, Sabina. Viu, gente? Não é Sabrina, é Sabina. Sabina Cláudia. Parece até francês. Isso, vai estar conosco, viu? A partir de hoje, desse dia 22 de fevereiro, esse dia 53 da nossa viagem, amém? Vai estar conosco durante toda a nossa aventura. Vamos para o capítulo. Aí vem história. Ai, eu amo essas partes. Capítulo 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Olha só, Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, lembra? Tribo de Levi, tomou consigo, foi por ele que começou, Corá. Tomou consigo Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Temos aqui duas tribos, né? Levi e Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, gente. Olha isso. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles, por que, pois, vós exaltais sobre a congregação do Senhor? Olha, rebelião. Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si, aquele a quem escolher fará chegar a si. Ora, ele ali estava questionando, né? Então ele falou, pronto, então vamos fazer assim, amanhã o Senhor fará saber quem é dele e quem não é, quem é santo, quem não é, e quem ele escolheu para liderar, né, ou não. Fazer isso, tomais vós, e ela ainda dá a instrução, Moisés, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo, ou o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá, ouvi agora, filhos de Levi,
Acaso é para vós outro coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo e do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Veja, nós que lemos os capítulos anteriores, estamos inteirados de que a tribo de Levi ela foi separada. Oi, Gleice! Ela foi separada das demais tribos, assim, até a localização em que eles armavam acampamento, a sua tenda era em volta do tabernáculo e eles já eram assim destacados, porque o Senhor os havia escolhido para servir aos seus irmãos. Era eles que montavam, desmontavam, carregavam a tenda e os seus utensílios, a sua mobília. Isso já era diante de toda a congregação uma honra sem igual, assim. E aí por isso que, estando eles Corá, era um levita, ele vai contaminar também a outros da tribo de Ruben, mas chamou a atenção de Moisés, tipo, vocês já têm toda essa honra, todo esse privilégio diante do Senhor, vocês ainda agora querem também o sacerdócio, No caso ali o sacerdócio era de Arão, Sim, a quem o Senhor escolheu para ministrar, para ser ali o pastor, ele e a sua descendência, Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele, Porque eles estavam ali se levantando contra, Ele falou, eles disseram no seu argumento, todos nós somos santos, ou seja, Deus, Mas veja como é que Deus vai lidar aqui com esse problema, interno. Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, os outros dois filhos de Eliabe, porém eles disseram não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Então, gente, a mente do rebelde realmente é um caso para a NASA, Assim, eles aqui murmurando, Ele falou assim, você não é... Eles estão dizendo aqui que Moisés tirou eles lá do Egito para ser príncipe sobre eles. Gente, questionando ali a liderança, de Moisés, Mesmo diante de todos os sinais que Deus até aqui já havia operado no meio deles, através de Moisés, confirmando sempre, que o Senhor era com eles. Lembra que no capítulo 9, Miriam, irmã de pai e mãe de Moisés, também questionou, que Deus era com ele. E como foi que Deus respondeu? Vamos refrescar aqui a nossa memória. O Senhor disse, olha, quando eu quero falar com vocês, se há profeta, eu uso profeta, eu uso uma visão, um sonho, eu falo por enigmas, não foi assim? Mas quando eu falo com Moisés, eu falo boca a boca, termos do texto bíblico. Com ele eu falo boca a boca. É o 12, assim? Não o 9, o 12. Um pouquinho antes aqui, nós estamos no 15, assim? Aliás, nós já estamos no 16, no capítulo 12, O Senhor dizendo, olha, se há entre vós profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O Senhor chama os três ali na nuvem, onde ele de costume costumava descer para falar com Moisés, chama Arão e Miriam para dentro, diz isso a eles, se retira, e quando ele se afasta, Miriam fica leprosa, E depois da oração de Moisés, intercedendo por ela, ela é curada depois de 7 dias. Mas veja, aqui inclusive no capítulo 12 nós deixamos uma grande carga, não foi assim?
que nós não precisamos levar em nossa viagem, né? Assim, que é ser juiz de alguém, né? O Senhor não nos deu esse direito, esse poder, somente Ele, né, que conhece, e até Deus, né, de Jeremias, que Ele examina, Ele faz um exame, né, uma ressonância dos nossos pensamentos para entender a atitude de cada um, e é de acordo com a nossa intenção e motivação do nosso coração que Ele nos recompensa, né? Lá em Jeremias diz que até, não só o feito, mas até o efeito dos nossos atos, tanto para o mal como para o bem, né? Assim, então é um grande alívio, né? Saber, né? É uma grande libertação. Pensa numa prisão, né? Essa que muitas vezes nos aprisiona, nos mantém ali cativos, escravos, quando a gente pensa que precisa racionalizar, entender a atitude de alguém, assim, nesse posto, né? E quantas vezes a gente julga, condena, né? Assim, a pessoa, né? Sendo que somente Deus conhece, né, cada coração. O diabo querendo contradizer esta que é a verdade, né, assim, diz que de boas intenções o inferno está cheio. Até um ditado popular, isso é mentira, né, assim, porque Deus recompensa. A Bíblia vai dizer em outras partes, né, em outras referências, que Deus conhece, Ele julga a motivação, né, a intenção do nosso coração. Se ela é boa, ainda que quando nós falamos não saiu bem no tom, né, que a gente pensou, que a gente gostaria de ter dito, mas Deus conhece qual foi a intenção do nosso coração, né? Ele conhece a nossa motivação, Ele pesa, gente. Veja, Deus se dá o trabalho de pesar o nosso coração para entender, né? Então é por isso que muitas vezes a gente está equivocado a respeito de uma pessoa, tanto para o bem como para o mal. Às vezes a pessoa até parece, mas não é. Nós passamos por outro capítulo e essa foi a oração que nós deixamos ali, que está sobre nós, viu? E até para você também que chegou, porque a gente sempre ora, né? Desde o primeiro desse dia até pelos que ainda o Senhor há de acrescentar, né? Também sobre você, que o Senhor revele. Lembra lá no Antigo Testamento tinha uma fórmula, né? Aquela água santa naquele vaso de barro era dado àquela pessoa, no caso ali aquela mulher que o marido está desconfiado. Se a barriga dela crescesse, era sinal de que realmente ela era culpada. Mas se não crescesse, ela era inocente, né? Então que o Senhor revele, né, assim, a mim e a você, quem são aqueles realmente dignos da nossa lealdade e da nossa confiança, porque só Deus conhece a intenção e a motivação do nosso coração. É por isso que no Salmo 15 está escrito assim: quem é que vai habitar no Monte Santo, né, do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e o coração, oi Fabi, e o coração puro, né? Então, nós só precisamos prestar contas de nós mesmos, né? Assim, por isso a nossa oração hoje por nós, e esta é por nós mesmos, né? É que nós sejamos encontrados assim, amém? Vamos liberar, né? Perdão, né? Sair desse posto que só nos desgasta e nos adoece e faz mal, né? O juiz de alguém, não, somente Deus pode julgar, né? Assim, e todos nós somos servos de Deus, né? Como está escrito lá em Tiago, né? Então, quem somos nós, né? Deus está trabalhando em cada um de nós. Então, Senhor, perdoe-nos, né? Que sejamos encontrados, né, com as nossas mãos limpas e o nosso coração puro, né? E quanto mais, gente, quando a gente se levanta contra aqueles, porque toda autoridade toda, viu? Toda autoridade é instituída por Deus, é um princípio bíblico, né? Assim, agora, o que cada um vai fazer com essa autorização, cada um há de prestar contas diante de Deus, né? Tanto que quando elas fazem, diz a Bíblia, quando elas cumprem o seu dever, elas estão a serviço de Deus. É toda a autoridade, né? Assim, é assim que Deus estabelece a ordem, né? Assim, e Deus é organizado, né? Então, por isso Deus não aceita, né? Rebelião. E nós estamos vendo aqui um dos primeiros casos, né? Assim, se não o primeiro caso de rebelião aqui no contexto, né, dos 40 anos. E então Moisés chamou ele, não, você quer se fazer príncipe sobre nós? Nem então,
é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel. Eles estão dizendo que o Egito é que manava leite e mel. Lá eles eram escravos. Escravos. Né? Há pouco estavam, né, chorando, feito menino birrento, cansado do maná que descia do céu. Sim, esse maná, desprezando o maná, querendo carne, com saudade do melão, da cebola, do alho. Não foi assim? E do peixe, que era de graça, eles disseram. E por causa disso, grande foi o preço. Não foi? Nenhum deles, daquela geração de 20 anos para cima, vai entrar em Canaã, porque eles desprezaram. Não foi? Foi a gota. Foi a gota. Não, no caso, essa certamente foi uma das 10 vezes, né, Jair? Foi uma das 10 vezes, foi. Porque a 10ª foi a dos espias, que a gente leu ontem, não foi assim? Foi, né? 10 fez mais de 1 milhão de pessoas, né, assim, perder a terra prometida, né? Ficaram ali murmurando, Deus diz 10 vezes. 10 vezes vocês desobedeceram a minha voz, já chega e já basta. Não foi assim? Então, Deus trata isso de uma maneira bem séria, né? Vamos lá, Douglas? Oi, Douglas. Sim. Olha só, Douglas. Né? Que o Senhor chegue, querido, na sua vida agora, em nome de Jesus, com a sua calma, amém? Com o seu equilíbrio, né? Peço oração pelo meu casamento, sim, Genielson. Genielson, você já passou por aqui, não já? Sim, o esposo de Michele, nós temos orado por você, viu, querido? Não esqueça o seu nome. Vou novamente colocar no dia de hoje da nossa viagem. Nós estamos orando, viu, Genielson, por você e pela sua esposa Michele. E Douglas, querido, receba nesta manhã, né, do refrigério, né, da calma que só o Senhor dá, que o Senhor estabeleça a sua paz no seu coração e na sua mente, viu, querido? Lê a Bíblia, acalma a gente, coloca as coisas tudo no seu devido lugar, ajusta os nossos pensamentos, viu? E nos dá uma paz sem igual. Vamos lá? Então, é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, se referindo ao Egito, para fazermos morrer nesse deserto. Lembra o poder das palavras? O Senhor disse, quando assim determinou que eles não entrariam mais, Ele falou, assim como vocês disseram aos meus ouvidos, é o que vai acontecer, sobre o poder das palavras, um princípio de Deus que é perpétuo, né? E por isso a Bíblia está repleta de versículos, de pedacinhos que nos lembram que o cuidado que nós precisamos ter com as nossas palavras, pois elas têm poder de vida ou morte, não há meio termo, amém? Então a gente não diz o que sente, né, assim? A gente nem diz o que pensa, a gente diz o que acredita, é isso que transforma a nossa realidade, amém, Douglas? Não é assim, Lu? Fabi, eu deixei a resposta à sua pergunta de ontem lá no seu particular, amém? Procurei uma versão assim clara, né, assim, e aí lá está o contexto da pergunta que você fez ontem, que foi por que Salomão, porque houve trabalho forçado ali na construção do templo, né, do primeiro templo, tá certo? Nós vamos chegar lá em nossa leitura, nós aqui estamos ainda no templo do tabernáculo, vamos lá? Então, ele vai dizer... Então, aconteceu com eles o que eles disseram, que é o mesmo que acontece conosco. E daí a importância com as palavras. Nem tampouco nos trouxeste, sim, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, olha, desprezando e duvidando. Nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Tipo assim, pensa que você vai nos enganar. Veja, gente, o quanto eles estavam equivocados. Então, Moisés irou-se muito, porque era um ataque pessoal. E disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento levei deles, né? E a nenhum deles fiz mal. Moisés falando ao Senhor. Disse mais Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã.
Tomai cada um o seu incensário e neles ponde incenso, trazei-o cada um o seu, perante o Senhor. 250 incensários, eram 250 pessoas, homens, líderes, né, assim? Também tu e Arão, cada qual o seu. Não era contra Arão que eles, né? Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, porque o incensário é aqueles que eles moviam diante do Senhor, e aquele aroma é que subia, né? A presença do Senhor. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram o incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo. É esse o perigo da rebelião, porque o rebelde, ele sempre, né? Lembra lá, a terça parte dos anjos, né? Ele contaminou. Então, por isso que Deus é incisivo, né? Assim, cirúrgico com o rebelde, porque ele acaba contaminando. Veja, 10 fez mais de 1 milhão de pessoas perecer no deserto. Porque o relatório deles era esse. Não, nós somos a nossos próprios olhos como gafanhotos. Lá tem gigantes. Né? Nós viemos foi para morrer aqui. E nossos filhos por presa. Então, o perigo da rebelião é esse, né? Então, Corá fez ajuntar contra ele 250, né? Todo o povo. À porta da tenda da congregação. Então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Capítulo 16, agora o que acontece? Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Veja, a vontade de Deus era consumir a todos, porque eles não estavam todos contra, né? A Moisés e a Deus, né? Mas eles se prostraram. Veja, gente, o verdadeiro líder, né? O verdadeiro pastor é aquele que dá a vida, né? Assim, pelos seus amigos, a vida pelas suas ovelhas, né? O Senhor falou assim, Pai, eles se prostraram, gente, sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida. Isso é uma oração, né? Acaso, por pecar um só homem, indignar-te-á contra toda esta congregação? E assim, tipo assim, chama a responsabilidade o responsável, né? Era Corá, né? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Chamou os 3 líderes. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor, eles entenderam, né? Da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Toda a sua família, gente. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras. Ele não foi porque quis, gente. Lembra? Ele fala: Senhor, eu não sei falar bem. Nós lemos: não, envie quem o Senhor há de enviar, menos a mim, Moisés disse, né? Acontece que ele nasceu com esse propósito, né? Assim, ele nasceu com esse destino. Esta era a missão da sua vida, né? Assim, e por Deus ele foi preparado em toda a ciência do Egito, naqueles primeiros 40 anos da sua vida, mais 40 anos no deserto, né? E agora ele vai passar mais 40, quer dizer, ele foi preparado para o Senhor. Isso diz muito sobre ele, sobre cada um de nós, né? Assim, nós não podemos, nem queremos, né, viver tipo, deixa a vida me levar, ou não, né? Não é assim, Fabi, não é assim, Lu, Jair, Gleice, não é assim. O que nós queremos, né? E nós temos alguns exemplos por aí de pessoas bem-sucedidas que prosperaram porque cumpriram a sua missão, porque responderam ao seu chamado. Foi fácil? Não, né? Mas tinha graça,
né? Essa capacidade, essa habilidade, essa porção, esse poder, essa autoridade, né? Que vem sobre aquele que está vivendo o seu destino, né? O seu chamado. Então ele disse, ó, nisto conhecereis que o Senhor me enviou, né? E há sinais, né, de quando Deus é com a pessoa a realizar todas essas obras que não procederam de mim mesmo, né? É por isso que Deus não aceita, né, a rebelião. Se morrerem estes com todos os homens, se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Vê, gente, quando chega a hora do... né, ele fala, olha, se eles morrerem como morre todo homem, né, assim, se acontecer com eles como o castigo que acontece, tipo assim, coisa comum, então Deus não me enviou. Era necessário, gente, nós estamos falando aqui de mais de 1 milhão de pessoas no deserto. E agora se rebelando contra a liderança. Você imagina se isso viram... ai, pai, eles não iam chegar nunca, né? Então, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, ou seja, extraordinária, né, assim, e a terra abrir a sua boca, meu Deus, aqui ele está sendo profeta, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Veja que ele disse, não disse a mim, disse o Senhor. E o que foi que aconteceu? E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Gente, abriu a sua boca e os tragou lá todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Gente, abriu a sua boca e os tragou, pereceram do meio da congregação. Você imagina, gente, você vê isso com seus próprios olhos. Esta foi uma geração, assim, é Deus, gente, pela primeira vez depois de Adão, se mostrando, se revelando, se apresentando ao homem com sinais nunca antes, né, vistos na terra. Esse é um deles. Você imagina a terra se abrir. Não foram só esses 3, mas a toda a sua casa, os seus servos, os seus rebanhos, tudo que era deles, né, sucumbiu ali. Tanto abriu como fechou. Sabe assim, foi... todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque imagina, grande foi o terror, né, assim, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também, né? Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Aqueles líderes, né, no caso, certamente da tribo de Ruben, eram 250, né, assim, disse o Senhor a Moisés, líderes, né? No caso, certamente da tribo de Ruben, eram 250, né? Assim, disse o Senhor a Moisés, daqueles que pecaram contra a sua própria vida, porque é o que acontece, né? Deles se façam lâminas para a cobertura do altar, ou seja, foi feito um outro objeto, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Ou seja, todas as vezes que eles vissem aquela cobertura, aquela lâmina, né, aquela cobertura no altar, eles iam lembrar do que havia acontecido. Deus sempre didático, né, e ensinando. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão, né, assim, porque essa missão, esse destino, né, esse papel, esse cargo, né, esse trabalho foi dado a Arão e a sua descendência. Então ficou claro ali que era somente a descendência de Arão que deveria ser sacerdote. O Senhor resolveu assim o assunto, né? Então, para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés, né? Esse é o capítulo 16 de Números.
Olha só, oi Maria Isabel, seja bem-vinda, querida, à nossa aventura, amém? Nossa viagem, né, de 2024, estamos hoje no dia 53, né, assim, da nossa viagem, e aqui estamos, né, encontrando hoje, como de costume, né, nos 3 capítulos de hoje, muitas pedras preciosas, amém? Para o que nós estamos construindo, ou para o que o Senhor está construindo em nós, nós que somos a sua casa, né, a sua morada, né, casa espiritual. E veja, queridos, como que houve? Sim. Oi, só um instantinho, queridas. É o TikTok perguntando, sim. Acho que porque não estava tocando na tela, né? Eu pedi uma prova de que nós ainda estamos aqui. Estamos sim, né? Atentos, né? À voz do Senhor. E o capítulo 16 termina como? Termina dizendo assim: ai, Pai, novo tumulto e o seu castigo. Mas no dia seguinte, olha só, gente. Muitas vezes a gente julga, né? E não podemos. Porque quantas vezes nós somos encontrados no mesmo lugar, né? Assim. Ai, Pai, arrodeando a mesma montanha, né? Sendo que o caminho seria mais curto, né? Ao nosso destino, ao lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós, né? Para a nossa casa, inclusive para a nossa família, se nós fôssemos mais, o sábio aprende depressa, né? Se nós fôssemos mais atentos, né, às orientações de Deus para nós. E assim, quantas vezes a gente retarda, como no caso deles, né? 40 anos que não seriam necessários. Você imagina uma viagem de 11 dias, né? E eles precisarem de 40 anos, né? Para entender. O que, veja, no dia seguinte eles ainda não tinham entendido, depois de ver com os próprios olhos a terra se abrir e engolir vivo aos gritos, meu Deus. O que, veja, no dia seguinte eles ainda não tinham entendido, depois de ver com os próprios olhos a terra se abrir e engolir vivo aos gritos, meu Deus. Foi Moisés que fez? Não, gente. É por isso que Deus não aceita. É contra Deus que a gente murmura. É contra Deus que a gente demonstra ingratidão, né? E ele leva, né, para o lado pessoal, porque é o mesmo que dizer, o Senhor está errado, né? E desprezar o feito, né, assim, o trabalho, né, que o Senhor, desde quando pensou em nós e antes mesmo de nos enviar, né, escreveu, planejou a nossa vida, como diz o Salmo 139, nos enviou para uma família que é instrumento de Deus, né, para nos lapidar, né, assim, que é o que a gente precisa, né, para cumprir a nossa missão na terra, não importa qual seja a família, né, assim. E é o mesmo que dizer a Deus, isso é murmurar, né, e é desprezar ao Senhor, né? Mas veja, eles continuaram murmurando contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu. Lembra, a nuvem era ali a presença de Deus, que estava sempre com eles. E mesmo assim, eles... E a glória do Senhor apareceu. O Senhor veio ali, né? No caso, a movimentação, né? Era o sinal, por exemplo, de que eles deviam levantar acampamento quando a nuvem parava, quer de dia, quer de noite, quer muito ou poucos dias, lembra assim, nós lemos? Eles entendiam se era sinal de prosseguir viagem ou de acampar, né? Então, vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação e as consumirei. No momento, gente, Deus foi testado. Ele falou, vocês me provocaram aqui 10 vezes, sabe? A paciência de Deus, gente, foi testada, sabe assim? Ai, não era só o povo que estava conhecendo a Deus, mas era Deus que estava, meu Deus, Deus é tão lindo. Ele se limita, sabe assim, à nossa compreensão, né? Ao nosso entendimento, de uma maneira... Não foi o que Deus fez, gente, né? Quando se tornou homem, um de nós, né? Entre nós, ó Pai, né?
Né, ele fala, ó, eu consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa. Moisés já conhecia, né, o temperamento do Senhor, sabia que ele estava zangado, sabia que ele estava irado, né, ali ele já se humilha e manda Arão, né, depressa acender lá o incensário e faz expiação por eles, porque grande indignação, tipo assim, eu conheço e eu sei que ele tá zangado, grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga, viu? Aqui Deus manda uma praga, sim, é sinal, é sempre uma maneira de Deus fazer com que o povo se volte para ele. Nós temos, né, aqui em nossa geração um exemplo recente, né, assim, de Deus despertando, né, a humanidade para a eternidade, né? Humanidade essa, ou geração esta, muito voltada, né, para o materialismo, enfim, consumismo, né, para a imagem, né, assim, a autoimagem, diga-se de passagem, né, e desapercebida da eternidade que está logo ali, né, tendo em vista que nós estamos no final dos tempos, né. Então, é sempre uma maneira de Deus fazer com que as pessoas se voltem para o que realmente importa, né? Então, tornou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo, né? Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Imagino ele, tadinho. Pôs-se em pé entre os mortos, porque já havia mortos, e os vivos, e cessou a praga. Deus é tão lindo, sabe? Porque as leis que ele estabelece, ele estabeleceu também para si mesmo, né? Para si mesmo. Por exemplo, o arco-íris, né? Aqui viu de cima e viu que é um círculo, né? É realmente uma aliança, né? É para ele se lembrar. Inclusive é algo que ele tirou do seu próprio trono, né? No trono de Deus tem lá um arco-íris. Há quem, né, usa como um símbolo de algo abominável, né? Mas o arco-íris, né, é algo de Deus e é para ele mesmo se lembrar, né, assim, da aliança que ele fez, que jamais, nunca mais, ele destruirá a terra com água, né, assim. Então, a sua lei, ele faz para nós e para ele mesmo se submete, né, para cumpri-la. É o que a Bíblia diz quando ele diz que ele é fiel, né, assim, a esse contrato, ainda que nós sejamos como eles quantas vezes, e nós também, né, inúmeras vezes durante a nossa vida somos infiéis, ele permanece fiel, né, assim, pois ele a estabeleceu, é um contrato de ambas as partes, né, assim, é por isso que a gente costuma dizer aqui, né, Haxo, nada. É por isso que é o melhor dos contratos, é o melhor negócio. Foi esse que Abraão fez, que Isaac também fez, Jacó, né, assim, José, que eu e você temos a oportunidade, em nossa vez, de fazer também, né? Esse contrato com Deus, essa aliança, né? Dar a Ele esse voto de confiança, né? Assim, porque é ter a garantia da sua boa mão sobre nós, da sua bênção, né? Assim. Então, quando Arão, ele move entre os vivos e os mortos o seu incensário, né, assim, cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga, a Bíblia aqui não vai dizer que praga era, né? Os que morreram daquela praga foram 14 mil. Você imagina? 14.600 e 700, perdão, foram os que morreram por causa de Corá. Porque ainda em decorrência, né, da rebelião de Corá. Então voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga, né? Então é como o que nós aprendemos aqui, queridos, e esta é a nossa oração, né? Um provérbio que diz: não vos associeis com os revoltosos, né? Corá nos faz lembrar desse princípio, né? Com os rebeldes, né? Assim, não vos associeis, né? Porque a maldição ou o castigo, a consequência que vem sobre eles, vem sobre nós também. Não era necessário esses 14.700 morrerem, mas morreram porque foram ali contaminados. Não foi assim, não foi só Lúcifer, né? Mas uma terça
terça parte dos anjos, né, foram expulsos, né, assim, do céu também, até mais fortes e mais poderosos do que ele, né, porque ele é assim, é dele isso, sabe, ele é sedutor, né, assim. Então, né, sejamos encontrados entre os obedientes. Acredite, há uma grande bênção. Quando a gente fala de autoridade, nós estamos falando de todo tipo de autoridade. Você veja o quanto um filho que honra, que respeita, que obedece pai e mãe, independente de como seja esse pai e essa mãe, né? O princípio aqui, a lei é para o filho, né? É tanto que a maldição vem sobre aquele que, ainda que por ignorância, por achar que o pai não merece esse respeito, essa honra, o despreza, o amaldiçoa, né? Sim, por isso nós pedimos sempre perdão por esse pecado, né? Por ignorância, porque abençoado, né? Assim, é o filho. E a bênção é só viver muito, é ter os seus dias prolongados, multiplicados sobre a terra. Não só os dias, mas a sua prosperidade. Essa pessoa bem-sucedida, né? Assim, se honra, se respeita, se submete, né? A essa autoridade, a essa primeira autoridade, né? Gente, quem não respeita, quem não honra, quem não obedece, né? Não aprendeu a se submeter a pai e mãe, a quem mais, né? Ela vai fazer, né? Ao longo da sua vida, vai obedecer, né? Nós aprendemos em casa, né? Assim, e é para o nosso bem, né? É a segurança, são as estacas, né? Os limites que são colocados por Deus. Então, assim, não há, porque é a Deus, entende? É a autoridade de Deus. Por exemplo, o médico é uma autoridade de Deus na nossa vida, né? Assim, o que ele disser ali é para o nosso próprio bem, não é? Lá, a pessoa da academia, o personal, né? Assim, pronto, é a autoridade de Deus na nossa vida. Veja, há sempre uma bênção acompanhada ali. Ele tem uma autoridade de Deus, é um serviço que ele está prestando a Deus. A autoridade é de Deus, você vê? Que é a Deus que você está se submetendo. Cada um há de prestar contas, assim como eu e você, que certamente também há autoridade sobre alguém. Né? Assim, então, ainda que a pessoa desconheça esse princípio, essa lei de Deus, nós não perdemos, né? Nós só ganhamos, porque é a Deus. É tanto que quando a gente se posiciona, entende? Tá, essa é a lei de Deus. Você olha em volta, ninguém, né? Mas a partir do momento que você se submete, é a Deus que você está submetendo, você ativa, entende? Aquela bênção, né? E ainda que aquela autoridade não respeite, né, assim, a Deus, nem a homem algum, ela vai funcionar para você, porque é a Deus que você está se submetendo. Então, o caro, não barato, o caro, né, assim, da lei de Deus, o máximo da lei de Deus é que, independente de quem quer, de quem esteja obedecendo ou não, sabe, de quem conheça ou não, é que quando você se submete, é a Deus que você está submetendo. Quando você honra, é a Deus que você está honrando. Quando você respeita, é a Deus que você está respeitando. Então, o que acontece? Ali é instantâneo, a bênção de Deus te acompanha. A bênção de Deus toca em você, a bênção de Deus te segue, ela vem sobre você, entende? E no mundo espiritual isso é visível, os anjos recebem ordem a seu respeito, os anjos vêm te servir, entende? Independente de quem esteja fazendo ou deixando de fazer, é um contrato entre você e Deus, é um voto entre você e Deus, é uma aliança entre você e Deus. Então, assim, aquela pessoa ela pode não ter sido, sabe assim, de Deus para ninguém, mas para você ela vai ser. Entendeu? Então, é muito bom, né? Assim, Raxo, né? Assim, Lu, né? Assim, Jair. Então, é por isso, né? Assim, que nós amamos a lei de Deus e temos prazer em conhecê-la. Amém? Vamos lá? Capítulo 17, é bem curtinho, né? E é o terceiro capítulo de hoje, por aqui nós vamos finalizar a nossa leitura, né? Fala aqui sobre o sinal de Deus, sobre aquele, né, assim, que tem a sua aprovação, né? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, não houve as duas rebeliões, questionando a autoridade de Deus ou a escolha de Deus, né?
que foi a Moisés e Arão como líderes, né, assim, dessa situação ou naquele momento. Então, fala aos filhos de Israel e recebe, Números capítulo 17, deles bordões, que é aquele cajado, né, que eles tinham o costume de usar, um pela casa de cada pai, ou seja, de cada família você vai pedir o bordão. Era costume deles, e geralmente ali o homem da casa, né, assim, seria o mesmo que pediu o chapéu, né, para uma geração aqui mais próxima, né, da nossa, mas ali era o bordão, era o cajado. Um pela casa de cada pai, e todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões, viu? Era sempre assim, né? Os príncipes ali eram o líder, né, que Deus escolheu, chamou pelo nome, representando cada tribo de Israel. Então, um pela casa de seu pai, todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Identifica, tá? 12 tribos, 12 bordões, o nome em cada um. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, né? Que foi a tribo, que era a tribo que Arão e seus filhos, né? Liderava ali no serviço, né? Do tabernáculo, do templo, né? Da igreja, digamos assim. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou Moisés, porque eles continuavam. Falou pois Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor lá na tenda, né, no tabernáculo. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, gente, de um dia para o outro, produzira flores e dava amêndoas, né? Ele não só inchou os gominhos ali, né? Como também floresceu e também deu amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um seu bordão, ele devolveu, estava identificado. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde como sinal, por sinal, para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés, termina assim o capítulo 17, a nossa leitura de hoje. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, pereceremos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá, acaso expiraremos todos? Né? Com esse sinal eles ficaram ali com medo de morrer. E a partir de então, esse que era o bordão, né, de Arão, que floresceu, né, assim, ele foi guardado ali junto com as tábuas, né, com os mandamentos, e também uma porção do maná. Era o que tinha, né, assim, dentro da arca, né? E a nossa leitura de hoje, né, capítulos 15, 16 e 17, 3 capítulos como de costume, né? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta de 9 horas a partir do capítulo 18. Veremos o 18, 19 e o 20, né? Assim, e nós nos despedindo, né? Nos despedimos. Você sabe que eu não sei me despedir, mas nós oramos, né? Assim, Fabi, Jair, nós oramos para que o Senhor manifeste em nós, amém? Em nosso bordão, né? Assim, isso que nos identifica, né? E cada um de nós, né, Jair, né, Gleice? Cada um de nós temos um bordão, algo pessoal, né? Assim, que nos identifica, né? Que assim como o Senhor fez com Arão, né? À vista de todos, assim, né?
provando, mostrando a todos, né, que a sua bênção estava sobre ele, que ele era a escolha do Senhor, né, ali no caso para os liderar, ou para os servir, no caso de Arão, né, como sacerdote, que assim em nossa vida também, né, Fabi, Jair, o Senhor manifeste, sabe, esses gomos, né, essas flores, essas amêndoas, ou seja, frutos, né, assim, do seu favor, do seu agrado, da sua aprovação, sabe, em nossa missão, em nosso chamado, em nossa vocação, em nossa profissão, em nosso trabalho, em nossa casa, em nosso casamento, na educação dos nossos filhos, sabe, onde o Senhor tem nos plantado, onde o Senhor tem nos colocado, né, assim, que Ele faça nós como essa árvore que somos nós, né? Assim, florescer e frutificar, e que o nosso fruto permaneça, né? Como está aqui por gerações, sabe? Assim, como testemunho de que o Senhor foi comigo e com você, amém? Mesmo depois da gente, sabe? Assim, nossas descendências, né, assim, que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos conheça o testemunho de que o Senhor foi comigo e com você em nossos dias, né, assim, em nossa missão, né, em nosso propósito, em nossa vocação. Amém, queridos? Quantos podem dizer um amém? O Senhor vai fazer. O Senhor está fazendo, viu, Jair, Fabi, Maria dos Remédios, Rosane. Vamos colocar o nome, olha só, Verônica. Vamos colocar o seu nome em nosso CEF, em nosso memorial, viu, Verônica? Que vai estar conosco durante toda a nossa viagem. Ézio, o nosso livro de oração. Amém? É com muito carinho. Maria Borges, né? Que nós vamos estar, Luísa, glória a Deus pela sua vida. Vamos entregar, queridos, oi Rogério, o nosso bordão, ou seja, a nossa missão, né, o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa vocação, né, Léo? Vamos entregar ao Senhor, amém? E é certo, não demora não, né, assim, Silene? Aqui foi de um dia para o outro, ou seja, e Zé Prado, né, Zé Prado? Vamos entregar ao Senhor, Zé, o nosso bordão, amém? Isso que nos identifica, né, assim? É muito pessoal e particular, você sabe, né? Léo é a nossa princesa, né, Léo? E Rosane, coloquei Rosane? Olha a Rosane, Rosane, que nome lindo, Rosane. É isso, Maria dos Remédios. Pronto, estamos todos aqui, amém? A partir de hoje. Eu te espero amanhã, mas ainda que você não venha, nós vamos estar aqui orando por você, viu? Mas nós te convidamos, né, para essa grande aventura, essa viagem. Hoje é só o dia 53, né, de 365, né, que é esse ano de 2000, pelas páginas da Bíblia, amém? Né? Então, certamente, estamos alimentados, amém? Esse que é o pão da vida, né? Jesus disse, eu sou, e Ele é a palavra, né? É aqui que a gente come, viu, Douglas? Douglas passou por aqui ansioso. Sim, Gleice, é para colocar o nome de Joana, Gessênia, são espanholas, né? Sofre de... Ai, Jesus. Elas estão com câncer, queridos. Joana, né, Gleice? Joana... É uma pessoa só, Gleice? Joânia, Gessênia, Chavari, ou são 3 pessoas, Gleice? Porque como é espanhol, né? Aí, mas eu vou colocar Gessênia. E eu vou estar levando para o ciclo de oração também, tá, queridos? Ontem, né, foi comigo ali. A gente costuma orar é uma pessoa, né, Gleice? É uma pessoa. É Joana que fala, certamente a pronúncia é outra, né? Mas seria Joana, né? Pronto. Ali durante 1 hora, a gente ora de joelhos, né? Tradicionalmente, no ciclo de oração. E o caderninho tá sempre aqui, junto com a minha Bíblia, apresentando ao Senhor você e a sua casa, viu? Você e os seus. E nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia também, estamos apresentando.
E nesse mês de fevereiro estamos nesse propósito, né, do clamor da meia-noite pelo nosso Brasil. E aí estamos também apresentando, tá certo? Então, amanhã estamos de volta, amém? Às 9 horas, amém? Vamos lá? Que o Senhor abençoe o seu dia, bom apetite, né, assim? Que o Senhor, amém, Verô? Coloque o nome, estou com 52 anos passando por turbulência na sua vida conjugal, né, assim, Verô? Verônica. Aqui, Verônica. Sim, Verô. Conjugal. É sim, Verô. Amém. Amém, queridos. Amanhã estamos de volta, amém. Maria Morgado, Pai. Maria Morgado, porque tem a Maria dos Remédios, né? Maria Morgado, amém. Amém. Josimeire, sim, Josimeire. Isso. Oi, Thalita. Raimunda. Amém, queridos? Então, até amanhã, né? Às 9 horas, né? Aqui nesse endereço, amém? Da nossa viagem, né? Nesta cidade chamada Números, né? Onde estamos esses dias da nossa viagem, né? E muito mais o Senhor quer, né? Vamos chegar, sim, queridos, ao nosso destino, né, Jô? Muito enriquecidos, riquíssimos, amém? Glória a Deus, até amanhã, queridos. Sim, vamos seguir um pedacinho da Bíblia, tem sempre um pedacinho, né, da Bíblia, de provérbios, de salmos, assim, um pedacinho, né, que por si só diz muito, né, ao nosso coração, que a gente pode orar, né, assim. O livro de Provérbios está cheio dessas pérolas, né, que nos adornam, assim, né, assim, como a Bíblia diz, estão, né, em volta aqui do nosso pescoço, né, nós temos vestes espirituais, né, assim, aqui, por exemplo, que todos os dias, né, elas são lavadas, né, esse espelho, assim, e os pedacinhos da Bíblia vêm, né, como tiara sobre a nossa cabeça, como um belo brinco, um belo colar, né, assim, que nos adorna espiritualmente, né. Então, aqui no perfil tem sempre um pedacinho desse, né, para nos adornar assim, né, espiritualmente, amém? E temos também, muito bem lembrado, o pedacito da Bíblia, que o pedacinho da Bíblia em espanhol, né? Assim, Gleice. Gleice é minha irmã, ela mora na Espanha e esse ano ela também está nesse propósito, né? Agora na língua espanhola. É muito bom, queridos. Assim como a gente ama em todos os pedacinhos aqui gravados, nós escolhemos uma versão, que é essa que nós lemos todos os dias, a mesma versão, mas aqui você vai encontrar pedacinhos da Bíblia que tem 2, 3, 4 versões, sempre buscando a forma mais clara, né, de passar ali a mensagem daquele pedacinho. E o espanhol é uma delas, né, uma delas. É tanto para quem fala, né, a língua espanhola, né, Lu? E para nós também, né? Tem sido muito bom, muito mesmo. Então você vai encontrar aqui o pedacinho da Bíblia e o pedacito da Bíblia. Amém? Dito ali sempre com muito carinho, né, Gleice? Muito bom. Então, até amanhã. Amém? Olha só, mostrando a minha Bíblia velhinha. Amém? Vamos lá. Até amanhã. Tenham todos uma tarde produtiva. Amém? Lembre-se que o Senhor já passou por aqui e já deixou todo o necessário para mim e para você. Apenas creia, nunca duvide, nem murmure. Amém?
e só desfrute, né? Porque esse dia o Senhor fez e nele nós podemos, né, nos alegrar. Falar que nem Paulo, eu repito, você pode, né, nele se alegrar. O Senhor está no controle e reina sobre todas as suas situações, viu? Né? Não olhe para o vento, amém? Só para Jesus. E você vai andar sobre as águas, amém? Tchau, Jair, Fabi, Gleice, graças. Edna, oi Edna, o seu nome não tá aqui, querida. Vamos só colocar o nome de Edna, queridos. Edna, amém. Amém? Até amanhã, queridos, às 9 horas. Amém? Tchau, tchau. Maria dos Remédios, Rosane, Verônica, Maria José Borges, Ézio, Luísa Gomes, Rogério, Edna, Léo, Gleice, Jair e Fabi. Amém? Até amanhã, queridos. Até amanhã. Deus abençoe e recompense.